Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo aqui ao canal Vida dos Santos. Fazia muito tempo que eu não gravava vídeo para vocês e agora estou retomando as atividades. A correria do dia a dia acabou deixando a gente um pouco ocupado, mas estamos aqui de volta. E já vou começar com uma notícia assim bombástica. Nos últimos 15 dias se discutiu muito na internet sobre um tal bispo que tinha 7 filhos. Você chegou a ouvir? A falar alguma coisa? Se você chegou a ficar sabendo de alguma coisa, deixa o seu comentário aqui embaixo. Eu fiquei sabendo, eu vi essa matéria, né? E como é que é? Quem é essa pessoa? Quem é esse bispo? É um brasileiro chamado Salomão Barbosa Ferraz. Ele pertenceu a diversas denominações religiosas, não era só católica, tá? Ele converteu-se ao catolicismo e participou da comitiva brasileira que participou do Concílio Vaticano II. Quem será essa pessoa? Vamos descobrir? Ele nasceu em Jaú, no interior paulista, em 18 de fevereiro de 1880. Ele era filho de um agricultor e pastor presbiteriano chamado Belarmino. Salomão, então, filho de um pastor presbiteriano, você já imagina qual foi a primeira carreira que ele seguiu dentro da religião, né? Qual foi a religião que ele seguiu primeiro? E aí a religião que ele seguiu primeiro foi lá em 1902, ele se tornou pastor da igreja presbiteriana, seguindo os passos do seu pai e ficou ali por 15 anos. Como pastor presbiteriano, ele já lutava para mudar algumas regras dentro da igreja presbiteriana. Ele questionou, inclusive, o porquê que cristãos que já tinham sido batizados tinham que ser batizados novamente na igreja presbiteriana, alegando que o batismo como cristão você só faz uma vez. E aí, você concorda com isso? Se você concorda, comenta aqui embaixo também. Em 1917, ele mudou de denominação e logo foi ordenado clérigo da Igreja Episcopal Anglicana, no Brasil. Foi nessa instituição que ele desenvolveu a maior parte de sua teologia e também promoveu algumas adaptações litúrgicas que aproximavam muito a prática anglicana da espiritualidade católica, graças aos seus livros chamados Princípios e Métodos e a Fé Nacional. Ferraz é hoje reconhecido como uma das primeiras vozes no Brasil a defender uma postura ecumênica. Naquela época era cada um no seu quadrado, e ele já falava da união entre os cristãos. Em 1928 ele fundou uma organização ecumênica chamada de a Ordem de Santo André. Por meio dessa entidade, ele promoveu um evento em 1936, chamado de Congresso Católico Livre. Foi um evento com adesão de outros cristãos insatisfeitos com a igreja, especialmente os católicos que sentiam a necessidade de uma mudança, uma atualização da igreja. Sua sagração como bispo foi, enfim, realizada por um outro brasileiro, o carioca Carlos Duarte Costa, que depois de ter sido bispo católico romano e ter sido excomungado, resolveu fundar a Igreja Católica Apostólica Brasileira. Uma igreja que não é reconhecida pelo Vaticano, mas que existe algumas igrejas aí ainda até hoje no Brasil. E assim Ferraz foi trabalhar com Carlos Duarte, porém não é tão simples assim. Para uma pessoa se tornar bispo, ela precisa ser nomeada por alguém que tem uma sucessão apostólica. E já dentro da instituição, ambos, tanto Carlos como Ferraz, eles divergiam em algumas coisas. Dom Salomão Ferraz, então, ao contrário de Dom Carlos, reconhecia o primado do Papa. Mesmo sendo uma igreja brasileira, uma igreja independente, ele queria que o Papa fosse a maior autoridade da igreja. Já o Dom Carlos Duarte já queria meio que ele se tornar o Papa. Deu para entender? E o que eles também divergiam um pouco era sobre a prática da confissão. O Ferraz queria uma confissão mais voltada como a Igreja Católica, o Carlos Duarte queria uma prática um pouquinho mais liberal, de absolvição e tal. Então, Duarte não queria que o padre ou o bispo fosse responsável pela confissão. No processo, como essa igreja começa a surgir nova dentro da Igreja Católica, então todas as igrejas que querem ser uma igreja católica, ser reconhecida pela Igreja Católica, ela passa por um processo de incorporação da igreja.
E a Igreja Apostólica Brasileira passou por esse processo junto à Igreja Romana e seguindo algumas ordenações, né? Ferraz, então, se tornou diácono da igreja e logo depois foi subindo dentro da Igreja própria católica romana. Existia ali ainda vamos dizer, uma autorização da igreja, né, da Igreja de Roma com a Igreja Apostólica Brasileira. Então estava ainda nesse processo. E nesse processo o Ferraz foi convidado a ser bispo da igreja pelo Papa, né, por Roma. E ele aceitou. Qual que foi a alegação? Que ele não tinha, porque um padre, né, um bispo, ele não pode ter uma família, ele não pode ter relações sexuais com a sua esposa, por exemplo. Né? E como ele já estava numa idade avançada, alegou-se que ele já não tinha essa relação, né? Porque isso poderia ser um empecilho canônico, um empecilho para ele se tornar bispo. Então, considerou-se que o casal naturalmente guardava o celibato, né? Sendo um caso que é sui generis na história de toda a igreja, e Salomão Ferraz foi recebido diretamente na Igreja Católica como bispo, casado e com 7 filhos. Embora a Igreja Católica Apostólica Romana não permitia o casamento de padres que já foram ordenados em condições especiais, é possível a ordenação de homens casados, o que ocorre, né, normalmente quando há um rito oriental, ou ainda nos ordinariatos criados pelo Papa Bento XVI, para acolher ex-anglicanos. Então são ex-bispos, ex-padres anglicanos, que os padres anglicanos podem se casar, então eles são acolhidos pela igreja e existe uma autorização aí, né, que a Igreja Católica Apostólica faz para esses padres poderem servir o seu ministério dentro da Igreja de Roma. Em 1964, nosso Ferraz foi recebido em audiência pelo Papa Paulo VI e ele entregou ao Sumo Pontífice um memorando solicitando reforma disciplinar do celibato e pontuando o que ele entendia serem as vantagens da vocação de homens casados para a igreja. Ferraz sugeriu que o Papa analisasse individualmente os casos para a admissão ao sacerdócio. Salomão Ferraz morreu em 9 de maio de 1969, como católico romano, e foi sepultado no cemitério do Santíssimo Sacramento em São Paulo. No brasão de seu jazigo está grafado o lema, em latim, que sintetiza sua trajetória ecumênica. Unum sumus in Cristo, ou seja, em Cristo somos um. Um grande abraço para você. Se você gostou dessa história, deixa o seu like, não esquece de compartilhar esse vídeo com os seus amigos, com o pessoal da igreja. Você sabia disso? Eu duvido que seus amigos sabiam desse bispo que foi casado e que tinha 7 filhos. E dá uma discutida lá com a galera do grupo de jovens, do seu grupo de oração. Será que realmente essa lei que a gente pesquisou, que a gente trouxe para você, ela existe? Os padres que são casados, eles podem se tornar bispos, eles podem se tornar pessoas, padres anglicanos, padres de outras ordens que são casados, podem se tornar padres da Igreja Católica Apostólica Romana? Se você tem alguma informação sobre isso, também deixa aqui no comentário. Um grande abraço e que Deus te abençoe.